Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Lab 266 do curso CCNA ENSA, verificar o SPF V2 de área única. Esse laboratório, como o próprio nome já diz, é um laboratório de verificação. Praticamente nós não temos configurações aí a serem feitas no lab, né? O que nós temos aqui? Primeiro é apresentado o plano de endereçamento IP, dos roteadores 1, 2, 3 e dos PCs 1, 2, 3, assim como um roteador externo, o roteador ISP, e um laptop que é usado dentro da filial que é exibida aí no cenário, tá? A ideia básica, conforme vocês vão perceber lendo o descritivo do lab, é que você foi encarregado aí de ser o administrador dessa filial, né? E debaixo da sua supervisão aí, você tem os roteadores 3 e 4. Nesses dois roteadores, você tem permissão de rodar todos os comandos, mas nos roteadores 1 e 2, que estão fora da tua filial, você tem um acesso restrito a um usuário, chamado Branch, que o Branch Admin, que vai ser usado para se logar nos roteadores 1 e 2 e, através desse acesso limitado, fazer algumas verificações aí. No final, o que ocorre? Nós temos duas grandes partes no lab, né? A primeira parte é simplesmente verificação usando o comando show em todos os routers, tanto os routers de dentro da minha filial, quanto os routers externos. E no final, na segunda e última parte do lab, nós vamos conectar o roteador 4 à rede já existente e verificar se há conectividade, se o laptop consegue chegar até os dispositivos externos, né? Ele pede para que seja feito um teste de ping do laptop até o PC2, um elemento que está distante aqui, para checar a conectividade geral. Ok, então vamos pegar aqui o descritivo das atividades, né? Primeiro é exibido todo esse cenário que eu expliquei para vocês. Nós temos a lista aí de todos os comandos que eu poderia utilizar durante o lab para coletar informação, né? Show IP Paint Brief, para verificar estado das interfaces, Show IP Route para tabela de rotas, posso dar um Show Route somente o SPF para pegar apenas as rotas do protocolo SPF, exibir vizinhança, exibir os protocolos de roteamento ativos, exibir o próprio processo SPF, com o Show IP SPF, e quais interfaces pertencem ao protocolo SPF com o Show IP SPF Interface. Dito isso, qual é a ideia aqui? Ele primeiro pede que você faça logon no roteador 1 e use o comando show IP route para responder as primeiras perguntas ali. Lembrando que o roteador 1, eu tenho que me logar com branch admin, o B e o A maiúsculo, e a senha é branch 1234. Então vamos lá, que primeiro no roteador 1, vamos fazer assim como ele está pedindo ali, na linha de comando, eu quero entrar, ele vai pedir autenticação, vou usar aqui o branch admin, a senha é branch 1234, já estou no modo privilegiado, vou dar aqui show IP route, conforme pedido no lab. Aí tenho as saídas todas, vamos ver o que ele está pedindo especificamente aqui, depois que eu dei o show IP route, como o R1 recebeu a rota padrão e de qual roteador recebeu a rota default, Bom, então a rota default, a rota padrão, são sinônimos aí, é essa daqui, ó, ele aprendeu via protocolo SPF, Essa rota é uma OSPF padrão
do tipo externo. Então, aprendeu via propagação do próprio protocolo SPF. Nós havíamos visto isso no laboratório anterior aqui do curso, né? A configuração do comando Default Information Originate. Então, foi usado o comando Default Information Originate para fazer a propagação dessa rota padrão. Ela está vindo de 172.16.3.2, né? Esse é o vizinho que está propagando essa rota. Se eu olhar na própria tabela de rotas que nós temos aqui, ó, 172.16.3.2 é do roteador 2, olha lá, é a interface serial 000 do R2. O que faz todo sentido, né? Se você olhar aqui, ó, 172.16.3 é a rede entre R1 e R2. R2 tem uma rota padrão para ir até a internet, para pular até o ISP, e está usando o Default Information Originate para propagar isso. Foi dessa forma que o R1 aprendeu essa rota. Ok? Então, isso responde aí as primeiras questões, né, que ele coloca para nós. Como você pode filtrar a saída do Show IP Route para mostrar apenas as rotas aprendidas através do SPF? Então, eu posso simplesmente colocar aqui Show IP Route ou SPF. As diretamente conectadas vão sair, né? Só as rotas que tem aí, ó, o indicador de O de OSPF vão aparecer se eu for explícito aqui na saída do comando. Perfeito. O que mais nós temos? Temos aí a parte B. Digite ali, execute o comando show IP OSPF neighbor no R1. Quais roteadores formaram adjacência? Quais os IDs desses roteadores? Está perguntando se todos os roteadores são mostrados nessa saída, né? Show IP OSPF neighbor, vamos ver aqui. Show IP OSPF neighbor. Eu consigo visualizar que, no caso aqui, o roteador 1, ele é vizinho de 2 routers ali, né? Acho que fica mais fácil aí, com essa saída aqui, a gente visualizar que os vizinhos são o 2222 e o 3333. Esse é o router ID, o identificador dos vizinhos. E é justamente isso, são os dois vizinhos diretamente conectados, 2 e 3, ao roteador 1, exatamente isso que nós vemos aqui no cenário, na topologia dos roteadores diretamente conectados a ele aí. Todos os roteadores adjacentes são exibidos? São, né? Então, isso termina o item B. O item C, usando o prompt do PC1, execute ping no endereço do roteador ISP mostrado na tabela. É bem sucedido ou não? Se não, teria que dar um clear IP ao SPF process dos roteadores. Vamos dar uma olhadinha qual que é o IP do roteador ISP que eu tenho que testar a partir do PC1. Na tabela, o roteador ISP que é mostrado tem o endereço 64.100.545. Ou seja, eu vou vir aqui no PC1, vou dar aqui no command prompt, né, desktop command prompt, ping 64.100.545. É comum ele perder o primeiro pacote para fazer o teste do ARP, né, o aprendizado do endereço, mas a partir do segundo pacote o teste flui bem, ó. Eu tenho conectividade. Tá? Acho que isso termina a bateria de questões aí com relação ao roteador 1. Temos então aqui o teste de ping do item C foi bem sucedido. Etapa 3. Aí ele pede
que eu faça os testes... Aliás, perdão, né? Eu estou indo para a etapa 3 direto, tem a etapa 2 ali, né? Eu posso checar ali, no roteador 2, ele pede para que eu entre novamente, né, com branch admin, branch 1, 2, 3, 4, e eu faça ali as seguintes verificações. Como o roteador 2 aprende a rota padrão novamente ali no R2, né? Vamos fazer o seguinte, então, aqui no roteador 2, vamos acessar branch admin é o usuário, a senha é branch 1, 2, 3, 4. Estamos dentro do roteador 2, como o cenário pediu. Aí, no roteador 2, show IP route, como a rota padrão foi aprendida para o ISP. Então, eu vou vir aqui com show IP route. No R2, nós vemos que aqui a rota foi feita de forma diferente em relação ao R1, tá? Esse S indica uma rota estática, então a rota foi criada no R2 manualmente. Eu tenho uma rota estática padrão apontando lá 0000 para via lá 64.100.545, apontando ali para o endereço externo. Ok? Então, a forma de aprendizado foi diferente ali. Outra coisa, digite lá o comando show IP OSPF int giga00 no R2. Então vamos lá, show IP OSPF int G0/0. Nós temos aí algumas informações dessa interface. Ele está perguntando algumas coisas da própria interface, né? Que tipo de rede está anexada a essa interface? Os pacotes hello estão sendo enviados por essa interface? Explique. Bom, vamos lá então. Primeira coisa, na saída desse show IP OSPF int G0/0, o tipo de rede é broadcast, porque toda porta Ethernet, por padrão, é do tipo broadcast. Envia tráfego, é possível enviar tráfego para toda a rede, né? Os timers estão com o timer padrão, tá? No mundo Ethernet, os hellos OSPF são enviados de 10 em 10 segundos, e o intervalo de morte, que é o dead, é 40. Depois de 4 hellos, sem resposta, o vizinho é declarado morto. Então é isso que ele quer que você observe aí na saída da giga 00 do R2, propriamente dito. Ok, agora sim, usando prompt de comando do PC2, faço ping para a interface serial 001 do R3. Se eu olhar aqui na tabela de endereços, o R3, a interface serial do R3, aqui a 001, é o 92.168.10.10. Tá, o 92.168.10.10 é o endereço que eu vou pingar a partir do PC2 aqui. Então, venho aqui no PC2 e vou aqui em desktop, command prompt, ping 192.168.10.10. Perfeito, temos conectividade, né? Sem nenhum problema. O que mais é pedido ali para nós? Já fizemos aí o teste, então, item C. Agora sim a parte 3, a etapa 3, no PC3. A ideia lá é usar Show IP Protocol. Lembrando, os PCs 3 e 4 são aqueles que nós temos acesso porque estão dentro da filial. Então, não preciso entrar com o usuário branch admin, nesse caso aqui, né? Então, lá dentro do R3, eu vou usar Show IP Protocol.
e responder ali para que redes há roteamento, né? Então, vamos vir aqui no R3. Dentro do R3, na CLI do R3, nós vamos vir aqui com Show IP Protocol. Na verdade, o que o IP Protocol me diz? Qual que é o protocolo de roteamento ativo? O protocolo é o SPF processo 10. Quais as redes que estão sendo anunciadas aqui? O 92.168.1, 92.168.10.4, 10.8. Essas são as redes que o protocolo de roteamento aí está declarando ali. Ok? Então, simplesmente ele pede para dizer quais as redes, para quais redes há roteamento no R3, vimos agora. Com Show IP ou SPF Neighbor Detail, ele quer que fale qual que é a prioridade mostrada para os roteadores vizinhos, perguntando se é o valor padrão ou não. Então, vamos lá. Primeira coisa aí, Show IP ou SPF Neighbor Detail. Show IP ou SPF Neighbor Detail. Nós vemos aqui, ó, dentro da saída dos detalhes, prioridade é 0. Então, essa não é a prioridade padrão, tá? Para quem leu o material aí do NetAcad, sabe que a prioridade padrão para fazer eleição aí de DR, BDR, é prioridade 1. A prioridade 0 impede que o roteador seja eleito, né? Impede que ele seja eleito para qualquer coisa, para designated ou não. Então, a prioridade do neighbor ali está como 0 especificamente. A prioridade do vizinho. Usando o prompt de comando do PC3, execute ping no endereço do ISP mostrado na tabela de endereços e tenho que dizer se é bem sucedido ou não, né? No PC3 eu vou fazer o ping para o roteador ISP. Novamente, né, o roteador ISP aqui é o 64.100.545, é o endereço dele aqui. Então eu venho aqui, ping, né? Vamos aqui, desktop, command prompt, ping 64.100.545 e eu consigo pingar sem nenhum problema. 0% de perda aí. Ok, o que mais nós temos? Isso completa aí a primeira parte, né? Com a verificação aí dos roteadores 1, 2 e 3. Na parte 2, nós vamos adicionar uma nova LAN à rede OSPF V2. Primeiro ele pede lá no roteador 4 para dar o comando show run pipe begin router OSPF e responder qual interface está configurada para não enviar pacotes hello, pacotes de atualização do SPF, né? Showroom pipe begin router OSPF, isso no R4. Vamos ver aqui, CLI, show run, aqui vamos entrar no modo privilegiado, show running, pipe begin, router OSPF. Aí o que é que nós vemos aí com isso, né? Nós vemos, por exemplo, aqui, ó, que a interface Giga 001 está com o comando passive interface. O comando passive interface faz com que a interface só receba as atualizações do SPF e não envie. Tá? Então, é a interface Giga 001 que está configurada dessa forma. O que mais nós temos no descritivo?
Temos, então, ali qual interface está configurada para não enviar pacotes. Vimos que é a Giga 001. Vamos para a etapa 2, que é a etapa final ali, né? A ideia aqui é conectar a Giga 000 do R4 na Giga 01 do Switch 3 e depois dar o comando show IP ou SPF neighbor para verificar se o R4 é vizinho do R3. Tá? Então, vamos lá. Então, para que a vizinhança seja estabelecida, eu preciso ligar aqui. Eu vou usar o cabo direto, né, que é o straight through aqui, ó. Vou ligar a Giga 000 do R4 à interface Giga 01 do Switch 3. Vai demorar um pouquinho para ele negociar, tá? Se você não quiser esperar, tem um botão aqui embaixo, né, que é o Fast Forward Time, que ele agiliza o processo de detecção. Você vê que agora já ficou verde dos dois lados, né, indicando que o processo já terminou. Ele demora um tempinho, esse botão aqui agiliza o processo. Ok. E aí, o que acontece? Quais são as últimas instruções depois que eu já fiz a conexão, né? Ele pede para dar show IP ou SPF neighbor para verificar se o R4 é adjacente ao R3 e repetir esse comando também no R3 para ver se o R3 enxerga o R4. Para que fazer isso? Né? Para verificar os estados de vizinhança que eles têm ali, né, de 3 para 4, de 4 para 3. Então, vamos fazer exatamente isso aqui, ó. No caso do R4, eu posso dar aqui um show IP OSPF neighbor. Ele está dizendo o seguinte, ó, o roteador 4 indica que ele tem vizinhança completa com o 3, e o 3 ele é o designated router, ele é o roteador responsável por mapear a topologia da rede. Então, sempre se o estado está completo, está full, e aqui qual que é o papel do roteador vizinho? O vizinho 3333 é o DR. É isso que a gente entende por aqui. Se eu for lá no R3 e também digitar o comando ali, show IP OSPF neighbor, eu vou ver o quê? Que no caso, o roteador 4, ele é um BDR, né? Um Backup Designated Router. Lembrando, né? Por que isso ocorre? Porque tanto o R3 quanto o R4 estão usando interfaces Gigabit Ethernet. Interfaces Ethernet, a eleição de DR-BDR. No material, né, no laboratório, ele está perguntando por que as vizinhanças ali com do 3, com o 1 e o 2 não tem essa descrição. Porque as vizinhanças, o triângulo entre os três routers, 1, 2 e 3, ele é feito por interfaces seriais. Interfaces seriais são ponto a ponto. Então, por isso que vem só esse hífen aqui, dizendo que é uma comunicação de ponto a ponto, não tem eleição de designated router, nem de backup designated router. É isso que ele quer aqui com o laboratório, quer que você se lembre da teoria do módulo aí. Ok. Por fim, depois que é feito isso, né, ele vai pedir que nós façamos ping a partir do laptop para o PC2. Aí é verificar se realmente a conectividade plena ocorre aqui, né? Como eu falei para vocês no início do lab, praticamente nós não temos nenhuma configuração a ser alterada. Nós já estamos aqui com 100% da configuração feita. A única mudança que foi feita no laboratório foi a conexão do R4 ao Switch 3. É a única coisa que ele pediu para mudar no cenário. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O laptop ele vai pingar aqui para o PC2. O PC2 é um 721622. Vamos vir aqui, ó. Desktop, command prompt, ping 172.16.2.
22. Perfeito. Aí, ó, nós temos o ping, né? Deu aí de início aí um tempo aí, um delay maior, né? É o equipamento que está mais distante ali de nós, mas nós vemos aí que a conectividade funciona e o SPF conseguiu aí integrar a branch, né, a filial, ao cenário já existente. Ok, pessoal? Praticamente é isso, né? Se eu clicar aqui em Check Results, nós vamos ver aí o indicativo de que toda a atividade, né, ela foi concluída com êxito aí. Com isso, chegamos ao final do laboratório 266 aí. Grande abraço a todos, até a próxima.